a Base Nacional Comum Curricular, o próprio nome diz, tinha que ser comum, né? Comum para toda a educação básica. E lá estava se discutindo Base Nacional Comum Curricular para educação infantil e ensino fundamental, não ensino médio e outras modalidades de ensino. O que significa que já tem uma visão, como é que eu falo, fragmentada da educação básica, e foi uma conquista histórica nossa que essa visão, né, essa concepção de educação básica na sua totalidade, ela de fato prevalecesse. Tanto que nós tivemos vitórias, né, em trocar a política de foco que se tinha no financiamento da educação, que era Fundef, e transformamos em Fundeb, porque o foco era para o ensino fundamental e foi para toda a educação básica e modalidades de ensino. Também essa Base Nacional Comum Curricular, ela não leva em conta a formação de professores, né? Eu acho que isso, de certa forma, é dizer o seguinte, vocês têm que trabalhar com isto, mas totalmente destoado da formação. Então, fica uma coisa que não dialoga com a outra, né? E faltou o chão da escola pública. Faltou ir para o chão da escola pública, porque somos nós que vamos trabalhar com o currículo. Quem trabalha com currículo? Se não são os professores, e o currículo é a essência da escola, é a essência do conhecimento. Por isso a gente sempre primou por fazer esse debate da melhor forma possível. Essa base, ela enxerga a educação como puramente instrumental. Essa educação instrumental, ela vem disfarçada, aliás, não vem nem disfarçada. Ela é apresentada basicamente quando a gente vê que a Base Nacional, ela não toca no ensino médio, porque ela considera, e diz que depois vai fazer. Eu duvido muito. Ou se fizer, vai ser só um aperfeiçoamento daquilo que já foi feito com a dita reforma do ensino médio. Não é? Ou seja, um ensino médio baseado na teoria das competências, única e exclusivamente, né, que propõe que as pessoas tenham um pouco aquele famoso tripé: conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento ralo, alguma habilidade que possa ser trabalhada dentro da escola, e a atitude é aquela atitude passiva, né, de dizer que os sindicatos, de querer se afastar do sindicato, etc. Então, a reforma da Base Nacional Curricular que está sendo apresentada é isso. Não é nada mais do que isso. O que o governo aqui do Estado de São Paulo quer é que os estudantes apenas cheguem na escola, fiquem lá e acabou. Porque a escola, para ele, é isso, é estar naquelas, né, trancado naquele espaço de paredes, um enfileirado um atrás do outro, e cada vez mais eles querem que a gente tenha esse tipo de educação, né? Então, a gente vai estar aí na luta, construindo a resistência. A concepção de educação desse governo, que adota, inclusive, né, um expediente muito antidemocrático, é passar a todo custo uma reforma sem debate, uma reforma sem estudo, sem envolver cientificamente, pedagogicamente, academicamente como deve ser a educação, é o entendimento da educação como um negócio, né, como mercadoria, como um lucro, né, mesmo a escola pública, o que é mais bizarro ainda, né? Fica imaginando essa reforma do ensino médio, dizendo por aí que o aluno vai sair formado como um técnico, sem ter um pingo de condição, sem ter um laboratório, sem ter um profissional adequado, ou, como lembrou muito bem a Nayara, alguém com notório saber, né? Não que não exista pessoas da área técnica que tenham condições de dar aula no Estado, mas não são todos, mesmo porque dar aula não é para qualquer um. Todos nós sabemos, e eu sei, quando eu falo isso, que vocês estão me entendendo muito bem. Então, é um problema sério que nós vivemos com isso. Porque daqui para frente, como isso é uma lei que foi imposta, nós vamos ter que engolir isso daí, né? E engolir da pior maneira possível. Por quê? Porque sabemos aqui em São Paulo como é que é. Ele vai vir de cima para baixo e vai ser imposto. Não precisa ninguém, não precisa ministério nenhum ficar dizendo para os professores o que é que eles têm que trabalhar em sala de aula. O que o ministério tinha que fazer é dar as condições
para que os professores possam efetivamente trabalhar os conteúdos. Que o professor sabe muito bem o que deve ser ensinado em língua portuguesa, em matemática, em história, em geografia, em artes, se bem que eles dão importância só para português e matemática. Aliás, continua existindo um erro. Há 40 anos nesse país, só se disponibiliza recursos, só se avalia português e matemática. E o currículo se reduz a isso. É o que eles chamam de retorno ao básico. O básico deles é isso, português e matemática. E agora inglês. Né? São os três conteúdos obrigatórios. Eu estou acreditando que nós vamos derrubar esse governo golpista, que nós não vamos deixar, né, essas coisas acontecerem, e que nós vamos eleger um governo democrático popular. É isso que eu estou acreditando. E se eu estou acreditando nisso, nós temos que preparar, então, as bases para os nossos discursos nas ruas. Né? Eu peguei um pedaço da fala do Leão dizendo, olha, há sim uma disputa ideológica. O currículo é um componente que expressa, né, uma posição e uma concepção ideológica. Sim, é verdade. Né? Eu, quando conheci o Michael Apple, né, e ele aprofunda muito isto, ele trabalha de uma forma que você vê mesmo a luta de classes no currículo. Né? Como é que isso se dá e isso vira a questão curricular. Não precisa muito. É só vocês tomarem e pegarem as cartilhas do passado, onde nós estudamos, né? E você vê, por exemplo, como é que o adestramento vinha do trabalho como dignificação para o trabalhador e, ao mesmo tempo, a mulher sempre submissa, que a mulher era minoria, virou maioria na sociedade brasileira, e nós fazemos esse debate abertamente nas salas de aula. Então, a minha ideia é encerrar o trabalho de hoje, mas deixar apontado, então, uma webconferência que a gente já vá pensando no currículo como instrumento de inclusão social. No dia 18 de agosto, realizou-se a reunião do Conselho Estadual de Representantes da APUESP. O CR deliberou e encaminhou as lutas dos professores no segundo semestre. No âmbito federal, a luta é contra a reforma da Previdência, que o governo insiste em aprovar. Ela representa um ataque frontal à classe trabalhadora, atingindo duramente as mulheres, sobretudo as professoras, que além de trabalharem em várias escolas, em jornadas duplas e até triplas, ainda têm um trabalho doméstico e só poderão se aposentar após os 60 anos de idade, com 25 de contribuição. O segundo semestre já tem um calendário de mobilizações aprovado. Na pauta, além da defesa do categoria O, os professores paulistas reivindicam reajuste emergencial de 24% para repor as perdas dos últimos 3 anos. Mais ainda, que o governo cumpra a decisão judicial de estender a todos os professores e professoras, inclusive aposentados, reajuste de 10% para equiparar o salário base de PEB 1 ao piso salarial profissional nacional. Valorização profissional, contra o fechamento de classes, contra a reforma do ensino médio, contra a farsa da escola sem partido, punição à máfia da merenda e intensificar a luta contra a reforma da Previdência e pela revogação de todas as reformas do governo federal. Por nenhum direito a menos, os professores continuam sua luta e no dia 15 de setembro realizam uma nova assembleia. Anote na sua agenda. 15 de setembro, Assembleia Estadual dos Professores, às 14h30, na Praça da República. Participe! E a campanha em defesa da educação pública de qualidade e valorização do magistério já está nas ruas. É preciso, cada vez mais, pressionar o governo do Estado contra o desmonte da educação pública.